Seguinte, então vamos lá na resolução do exercício 1, tá? Da lista de exercícios que eu passei pra vocês. Primeira coisa, resolva a lista no seu caderno. E aí depois você assiste a resolução dos exercícios, tudo bem? Pra você tirar a dúvida. Se tiver dúvida, me manda depois o arquivo em Word com a sua dúvida lá no portal, beleza? Então o exercício 1 falava o seguinte: em um recipiente industrial, a temperatura varia de 20 a 220 graus Celsius. Então vamos anotar aqui esse primeiro dado. A temperatura inicial é 20, temperatura final 220. Depois, a custa de transferência de uma quantidade de calor igual a 2.000 quilocalorias. Então, a quantidade de calor que ele passou pra gente, 2.000 quilocalorias. Determine a capacidade térmica do recipiente. Então, ele quer a capacidade térmica. Primeira coisa, lembra lá, qual que é a fórmula da capacidade térmica? Capacidade térmica era a quantidade de calor pela variação de temperatura. Ele deu a temperatura inicial, deu a temperatura final e deu a quantidade de calor. Deu tudo que a gente precisa. Só a gente colocar na fórmula. Então, capacidade térmica vai ser 2.000 quilocalorias dividido por temperatura final menos temperatura inicial. 220 menos 20. Então, a gente vai ficar como? 2.000. Se você quiser trocar o quilo pelo quanto ele vale, lembra que ele vale 1.000 ou 10 a terceira, tudo bem? Dividido por 220 menos 20, 200. Resolve essa divisão. 2.000 dividido por 200, corta 2 zeros, 20 divide por 2 dá 10. Copia a anotação. Agora a gente pode tirar da anotação, tudo bem? 10 vezes 1.000, que é igual a 10.000. Qual que é a unidade? São 10.000 caloria por grau Celsius. Beleza? Só isso. Capacidade térmica, então, foi de 10.000 calorias por grau Celsius. Galera, então vamos lá para o segundo exercício, que diz pra gente o seguinte: fornece-se 250 calorias de calor a um corpo e, em consequência, sua temperatura se eleva de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo. Galera, então é o seguinte, igualzinho o exercício 1, tá? Ele quer achar a capacidade térmica. Como é que a gente achava a capacidade térmica? Quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Lembrando lá, então, dos dados que ele deu no enunciado. Ele falou que a quantidade de calor era 250 calorias, então eu anotei aqui. Ele falou que a temperatura que ele estava inicialmente era 10 graus Celsius, anotei aqui. Ele falou que a temperatura final era 60 graus Celsius, anotei aqui. Tendo os dados aqui, dá para ver que a gente tem tudo. Tem a quantidade de calor e tem as temperaturas para fazer a variação. Só substituir. Então, a capacidade térmica vai ser 250 dividido por temperatura final menos inicial. Lembra lá, variação de temperatura é sempre temperatura final menos temperatura inicial, hein? Sempre, não esquece disso. Então, vamos lá, 60 menos 10. Capacidade térmica, então, vai ser 250 dividido por 50. 25 dividido por 5 dá 5. Qual que é a unidade? Caloria por grau Celsius. Muito simples, muito fácil. É só substituir e resolver, hein? Galera, vamos lá, então, dar sequência aí ao exercício 3 agora. O enunciado fala o seguinte: um corpo de massa de 100 gramas é constituído por uma substância cujo calor específico vale 0,094 caloria barra grama por grau Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo. Gente, de novo, capacidade térmica. Agora, a única coisa é que ele deu massa e calor específico. Então, a gente precisa relembrar aí qual que é a relação entre a capacidade térmica e o calor específico. A capacidade térmica pode ser calculada como calor específico dividido pela massa. Então, essa relação aqui pra gente vai propiciar que a gente consiga achar a nossa capacidade térmica, tá? Vamos substituir aí. Calor específico, que vale 0,094, vai ser igual a capacidade térmica dividido por 100, que é a massa. O que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Então, é 0,094 vezes 100, igual a capacidade térmica, tudo bem? 100 vezes 0,94, anda duas casas com a vírgula, tudo bem? 9,4 é a minha capacidade térmica.
Qual que é a unidade? É 9,4 caloria por grau Celsius, beleza? Só isso. Galerinha, então vamos lá. Último exercício, exercício 4. Fala o seguinte. Para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 a 70 graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente. Lembrando que esse é o exercício da Federal do Paraná, tudo bem? Exercício de vestibular aí pra gente treinar. Primeira coisa, ele pede duas coisas aqui importantes. Ele pede a capacidade térmica e o calor específico. Gente, eu sempre represento capacidade térmica com a letra maiúscula e o calor específico por letra minúscula, para não confundir. Por quê? Porque a letra é a mesma, é o C, tudo bem? A gente vai trabalhar com o C. Então, às vezes vocês vão ver esse tracinho aqui, o meu C é porque eu tô falando de um C maiúsculo, só para você não confundir com o C minúsculo, tudo bem? Anotando os dados aí, a massa é 500 gramas, tudo bem? A variação de temperatura, temperatura final era 70, inicial era 20, já fiz aqui para você a subtração, 50 graus Celsius, tudo bem? Quantidade de calor era 4.000 calorias, tá aqui anotadinho. E aí vamos achar primeiro a capacidade térmica para conseguir achar aí o calor específico em sequência. Então, substituindo, capacidade térmica vai ser 4.000, que é a quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura, que é 50, tudo bem? Capacidade térmica, então, vai ser 400 divide por 5, tudo bem? Se fosse 40 dividido por 5, dava 8, tudo bem? Com 0 dá 80. Então, é 80 caloria por grau Celsius, tudo bem? Então, a nossa capacidade térmica, então, ficou em 80 caloria por grau Celsius. Acabou aí? Não. Segunda parte do exercício, achar a capacidade térmica. Agora, vamos achar o calor específico. Czinho, então. Então, Czinho é igual a capacidade térmica dividido pela massa. Então, vamos substituir aqui, vai ficar como? Czinho igual a 80 dividido por 500. Isso dá 0,16. Qual que é a unidade? Caloria barra grama vezes graus Celsius, tudo bem? É só isso. A alternativa que melhor se encaixa aí pra gente é a alternativa B, tudo bem? Então, a alternativa B.